Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus e a sua paz repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui de novo com você para trazer uma palavra abençoada que vai fortalecer o seu dia. Eu tenho certeza, você não chegou aqui por acaso. Deus já tinha um plano para você chegar aqui hoje e eu creio que Ele vai falar ao seu coração. Lembrando que aqui eu não falo de religião, eu nem mesmo falo de igreja, eu falo apenas do Evangelho, porque eu sei que se Jesus entrar no seu coração e o Espírito Santo vier morar dentro de você, tudo vai ser irrelevante, tudo vai ser apenas um complemento, mas o principal já aconteceu, que é a mudança de dentro para fora, amém? Eu falo isso porque tem pessoas que vão na igreja religiosamente, tem pessoas que oram muito, tem pessoas que leem a Bíblia, mas elas não são transformadas. Por quê? Porque elas não nasceram de novo. E eu senti muito forte no meu coração de falar exatamente sobre isso hoje. A importância de nós nascermos de novo. Irmãos, o Evangelho não vem apenas para melhorar a sua vida, para te tornar uma pessoa melhor, não. Ele vem para fazer morrer todo o seu passado, toda aquela pessoa que você era antes, e você agora vai ser uma nova pessoa a partir de agora. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu vejo testemunhos de pessoas que verdadeiramente se entregaram a Jesus, e não uma religião, não apenas estão indo à igreja, mas Jesus agora é o Senhor da vida da pessoa, e isso faz toda a diferença, irmãos. Eu vou te mostrar aqui o exemplo de um homem que foi completamente restaurado e transformado, e você vai ficar maravilhado de ver que todo tipo de pessoa, de qualquer classe social, seja poder aquisitivo alto ou seja uma pessoa muito pobre, todos precisam conhecer Jesus. Então você vai ver hoje que tem jeito para você sim, por mais que as pessoas à sua volta não acreditem em você, por mais que ninguém dê R$1 que seja por você, Deus ele sabe o preço que você tem e você custou o sangue do seu Filho Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Então, irmãos, se nós soubéssemos o quanto nós somos valorosos para Deus, nós seríamos pessoas muito mais felizes, realizadas, ao saber que o Pai nos ama e que Ele nos comprou para Ele, que Ele quer cuidar de nós em cada detalhe. Amém? Então nós já vamos começar com essa mensagem que está uma bênção hoje, mas eu só peço que você se inscreva no meu canal. É muito rapidinho, clica aqui no botão inscrever-se e do lado você vai ver um sininho. Dá uma olhadinha aí, você precisa clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Assim o YouTube vai enviar diretamente no seu celular a próxima oração que eu colocar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em João, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2, que fala sobre um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um religioso da época de Jesus, um homem extremamente inteligente, educado, que tinha um conhecimento fora do comum, só que ele se interessou por Jesus. Ele percebeu que Jesus, apesar de fazer parte ali do grupo deles, Jesus era diferente de todos eles. Jesus, apesar de ser um religioso, um estudioso das Escrituras, Jesus tinha um coração diferente de todos que Nicodemos conhecia. E então, Nicodemos, ele marca um encontro com Jesus à noite, exatamente para que ninguém saiba daquela conversa. Lógico que Deus fez com que essa conversa chegasse a milhões e milhões de pessoas ao todo mundo, porque era o propósito de Deus. Mas então, nessa conversa que ele fez em particular com Jesus, ele ficou maravilhado com o que Jesus disse para ele e ao mesmo tempo ele foi confrontado. Então eu quero ler com você esses 2 versículos, depois nós vamos continuar nessa história. Olha o que está escrito. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que você está fazendo se Deus não estiver com ele. Olha que interessante, irmãos. Aqui está dizendo que Nicodemos era uma autoridade entre os judeus. E o próprio Cristo disse no versículo 10 que Nicodemos era extremamente respeitado entre os judeus. E muitas vezes a gente tem aquela ideia, de que todo fariseu é um cara corrupto, é um homem egoísta que só pensa nele mesmo, um homem cheio de si. E nem todos, viu, irmãos? Nicodemos, por exemplo, ele era muito respeitado. Ele tinha tudo que uma pessoa pode querer. Ele tinha poder, ele tinha fama e muito provavelmente ele tinha riqueza. Era um homem muito bem de situação. Só que faltava algo no coração de Nicodemos. Entende, irmãos? Da mesma forma,
Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo e você não entende por quê, mas falta algo na sua vida. Você já conquistou tudo o que queria, ou então você tem uma família, perfeita, vamos assim dizer, uma família unida, a sua esposa te respeita, o seu marido te ama, te valoriza, você tem filhos, tudo parece que dá certo. Mas se você está ouvindo a oração aqui comigo, provavelmente é porque você está em busca de algo. Talvez você não é um cristão convertido que nasceu de novo, mas você está em busca de respostas. E o que eu acho mais interessante, irmãos, é que Nicodemos, ele era solicitado por todas as pessoas, porque ele tinha muito respeito. Pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras, as pessoas chegavam até ele pedindo conselhos, pedindo ajuda, respostas para coisas espirituais. Mas o que eu fico impressionado é que este homem, ele agora tinha perguntas. Ele não tinha todas as respostas, porque ele mesmo estava procurando o seu caminho. E aí eu quero te dar uma dica, sabe? Tem muitas pessoas, irmãos, que acham que os pastores, pessoas que estão em cargos de liderança, eles têm todas as respostas e eles são obrigados a dar todo tipo de resposta. Irmãos, eu confesso, chega cada caso para mim, cada pessoa pedindo ajuda para mim, que muitas vezes eu não sei o que responder. E aí eu sempre digo, olha, nós vamos saber de todas as coisas lá na eternidade. Cabe a nós confiarmos em Deus. Muitas vezes eu não tenho todas as respostas para a minha própria vida, sabe? Às vezes eu acordo de madrugada, eu costumo orar muito de madrugada e eu falo muito abertamente com Deus sobre várias coisas. E mesmo assim, muitas dessas perguntas, questionamentos, essas orações, eu ainda não tive a resposta. Mas isso não quer dizer, irmãos, que a minha confiança em Deus foi abalada. A sua também não deve ser. Amém? Devemos confiar que Deus nos ama. Essa é a base de tudo, é o amor de Deus por nós. Quando Jesus, antes dele começar o seu ministério, o que a Bíblia diz? Que ele foi batizado por João Batista e naquele momento uma pomba desceu sobre ele, representando o Espírito Santo, e o próprio Pai falou numa voz audível que todos ouviram à sua volta, e ele disse: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer." Irmãos, eu creio que Deus falou aquilo no momento decisivo. Era o momento onde Jesus estava começando o seu ministério, justamente porque aquilo seria a base, seria o alicerce para o ministério de Jesus. Irmãos, as pessoas que sabem do amor do Pai, do quanto Deus as ama, essas pessoas sofrem muito menos, porque elas sabem que ainda que algo deu errado, ainda que parece que nada está dando certo, ela sabe que o Pai continua cuidando, o Pai continua amando e no tempo certo Ele vai fazer o melhor pelos seus filhos. Amém? Então nós estamos vendo aqui sobre este homem e provavelmente ele não era corrupto, era um homem honesto, um homem sincero. E o que eu fico mais impressionado também é que ele marcou esse encontro com Jesus à noite. Ou seja, irmão, sabe aquela pessoa que ela quer saber mais de Jesus, mas ela não dá o braço a torcer, ela não demonstra, ela já afirma de cara: olha, eu já sou de outra religião, eu já tenho as minhas crenças. Irmãos, sabe de uma coisa? Sabe como que Jesus vê essas pessoas? Ele vê essas pessoas com compaixão. Jesus, ele não fica julgando, não fica jogando pedras, assim como ele fez com este homem. Aliás, Jesus, ele reservou um tempo na sua agenda lotada para dar atenção a Nicodemos. Então Jesus, ele sempre tem um tempo para essas pessoas que estão em busca de respostas, pessoas que estão interessadas no reino de Deus, em querer saber mais da palavra. Amém? Jesus tem tempo para você. Nunca pense assim: eu não vou nem orar porque eu já sei que Deus é muito ocupado, Deus, ele tem tanta coisa para resolver. Não pense assim não. Deus, ele está atento àquilo que tem se passado no seu coração. Eu sei que muitos agora estão sendo tocados. Por quê? Porque recentemente você fez perguntas para Deus. Você tem se questionado tanto. Você que talvez perdeu um ente querido, você se questiona: por que essa pessoa foi embora tão cedo? Irmãos, como eu disse, eu não tenho todas as respostas, mas o que eu posso te dizer é: um dia nós saberemos de todas as coisas. E enquanto esse dia não chega, nós devemos confiar no amor do Pai. E sabendo que Deus não é o culpado, irmãos. O maior culpado de todas as coisas é o pecado e é o diabo. O diabo se aproveita das brechas, ele se aproveita das fraquezas, ele se aproveita da nossa cobiça para nos tentar e nos ver cair. Mas nós sabemos que depois que o pecado entrou no mundo, é que veio todas essas desgraças. E a Bíblia diz que o pecado, ele causou separação entre o homem e Deus. Ou seja, quando Adão e Eva estavam na presença do Senhor, quando não havia pecado ainda na terra, o homem, ele vivia eternamente com Deus. Mas quando o pecado chegou,
Quando o pecado entrou no coração deles, a partir dali o homem começou a morrer. Por isso, irmãos, que nós nunca iremos nos acostumar com a morte, porque nós não nascemos para morrer. Isso é consequência do pecado. E foi por isso que a Bíblia diz que quando nós estávamos mortos em nossos pecados, Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Então nós estávamos mortos no pecado, irmãos, mas Jesus ele venceu o pecado, ele não se contaminou, ele venceu as tentações do diabo e ele então estava pronto para ser o sacrifício em nosso lugar. O justo morreu pelo pecador, o santo morreu pelo impuro. Esse é o amor de Deus por nós. Amém? Então, eu só quero ler aqui a continuação, você vai ficar impressionado qual foi a resposta para Nicodemos. Lembrando do que eu disse, Jesus sempre tem um tempo para aqueles que têm perguntas, para aqueles que estão interessados nele. É claro que muitas pessoas estavam perto de Jesus só por curiosidade, não eram pessoas que realmente queriam se converter, mudar de vida se fosse preciso, mas eram pessoas curiosas. Mas quando Jesus viu neste homem uma sinceridade, Jesus reservou um tempo para ele. Amém? Irmãos, eu já vi muitas pessoas que a princípio eu pensava assim, nossa, essa pessoa vai fazer muita coisa para Deus. E na verdade ela não fez, ela não quis seguir os caminhos de Deus. E ao mesmo tempo eu já vi outras pessoas que eu não dava nada. Eu pensava, gente, essa pessoa não quer nada com Deus. Mas de repente a pessoa começou a fazer muita coisa. A pessoa realmente se converteu, mudou de vida. Então, irmãos, assim era este homem. Ele começou como quem não quer nada. Mas de repente Jesus foi revelando para ele qual era o segredo para ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. E olha qual foi a resposta, continuando aqui no Evangelho de João. Olha o que diz. Jesus respondeu a Nicodemos: eu digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Senhor, mas como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus respondeu: eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso, Nicodemos, não se surpreenda pelo fato de eu dizer, é necessário que você nasça de novo. Amém? Então, irmãos, aqui Jesus estava dizendo, ó Nicodemos, você tem muito conhecimento, você tem bons princípios, você é uma pessoa boa, mas ainda assim você tem que nascer de novo. Lembra do que eu falei? O pecado trouxe a morte e todos nós estamos mortos espiritualmente, mas através de Jesus nós podemos renascer. Ou seja, não é apenas mudar de religião, não é apenas começar a frequentar a igreja, não, é uma mudança do interior. E Jesus disse, quem nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então agora chegou a hora de você ser uma pessoa espiritual, uma pessoa que é conectada com Deus, amém? Ele vai te conectar com Ele mesmo, amém? Então, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, que vocês foram tocados. Escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo hoje, amém? Isso vai incentivar outras pessoas a receber essa palavra. E só para responder a alguns de vocês que talvez estejam se perguntando, mas pastor, e o que aconteceu com Nicodemos depois dessa conversa de Jesus? Será que ele realmente nasceu de novo? Porque ele estava muito curioso, isso é verdade, mas será que ele realmente entregou seu coração a Jesus? E se você ler João capítulo 19, a partir do versículo 38, você vai ver que Nicodemos, futuramente, ele se tornou um dos mais corajosos discípulos de Cristo. Amém? Um homem que amava o Senhor. E olha o que está escrito aqui, olha o que diz, ó. Depois que Jesus morreu, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque ele tinha medo dos judeus. E com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o corpo embora. E ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. E olha que lindo, irmãos, aqui está dizendo que Nicodemos, ele foi junto com José de Arimateia buscar o corpo de Jesus para proteger o corpo de Cristo. Irmãos, esse homem se revelou aqui. Antes ele estava secreto, procurando Jesus, com muitas perguntas, mas com certeza as palavras de Cristo entraram no coração dele. E esse homem, certamente, ele se converteu e ele passou a amar Jesus. E ele teve todo um carinho, um respeito por quem Jesus era, pelo corpo dele, e ele fez questão de ir lá, ousadamente pedir o corpo de Cristo. Irmãos, pense nisso. Nicodemos era um fariseu, era um religioso.
E ele estava nesse momento declarando publicamente a sua fé em Cristo, mostrando que ele estava do lado do vencedor, do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então agora eu quero orar por você, você que foi tocado por essa mensagem. Muitas vezes você é um cristão disfarçado, sabe? Você tem vergonha ou tem medo do julgamento das pessoas, mas eu quero te incentivar. Reconheça Jesus não somente aí na sua casa, mas no seu trabalho, no meio das pessoas que às vezes não são cristãs, têm outra religião. Demonstre a sua fé em Cristo. Amém? Eu já coloquei aqui o óleo da unção nas minhas mãos e a Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo, toda a opressão de Satanás. E eu quero orar por você agora. Você que está entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez, olha, eu quero dizer, a melhor escolha que você faz da sua vida. Comece a andar com Jesus, se possível, compre uma Bíblia, comece a ler a Bíblia, você vai ver que Jesus não é nada disso do que as pessoas dizem. Jesus é o Filho de Deus, Ele é tudo que você vem procurando a sua vida inteira, você vai encontrar nele, pode ter certeza. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então agora, se você puder, você vai fechar os teus olhos e eu peço que no final da oração você compartilhe. Vidas podem ser salvas e transformadas através de você. Glória a Deus. Feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por esta palavra abençoada, ó Deus. Quantas pessoas aqui, meu Pai, precisavam desse toque, desse confronto, porque já estão ouvindo a Tua palavra há muito tempo, Senhor, mas ainda não tinham tomado uma decisão de caminhar com Jesus. Ó, meu Pai, eu te agradeço porque as Tuas palavras são vivas e eficazes e elas tocam realmente a nossa alma. Jesus, eu te peço que agora que o Senhor escreva o nome dessas pessoas no livro da vida, que essas pessoas possam assumir hoje um compromisso contigo, Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor veio para morrer por nós, pelos nossos pecados, e o Senhor sofreu o castigo que nós merecíamos. E Jesus, nós estamos aqui declarando com a nossa boca, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Entra no nosso coração, Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas e nos ajude a perdoar os nossos devedores, os nossos inimigos. Jesus, neste momento nós cremos que o Senhor está entrando no nosso coração e nós cremos que por causa disso nós nascemos de novo. E eu creio, meu Pai, que hoje será um dia diferente para este homem e para esta mulher que tem orado comigo. Obrigado, Jesus, por essa família na fé que o Senhor me deu. O Senhor começou essa obra, Pai, na vida de cada um. E eu creio que o Senhor vai completar esta obra. Eu creio, meu Pai, que essas pessoas não estão aqui à toa. Elas não estão desperdiçando o tempo delas, mas elas estão ganhando tempo para a eternidade. Elas estão agora recebendo uma semente que eu te peço, meu Pai, que venha dar muitos e muitos frutos. Que a transformação comece de dentro para fora. Oh, meu Pai, essa pessoa que agora está triste, está no fundo do poço. Ela acha que é o final da vida dela. Jesus, nós estamos diante de Ti, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que faz o mar se acalmar, aquele que com apenas uma palavra para os ventos contrários, diz não para a morte. Ó Jesus, eu estou agora intercedendo por essa pessoa que está com diagnóstico de câncer, essa pessoa que está com um diagnóstico terrível, Pai, diante dos homens parece que não há solução. Mas Jesus, eu estendo as minhas mãos agora para essa pessoa e eu te peço, Jesus, cura ela, Senhor, cura ela completamente. Vai tocando, Senhor, da cabeça à planta dos pés, que essa pessoa sinta agora o seu coração queimando, a parte onde há doença e enfermidade. Jesus, vai operando agora, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo essa doença, essa enfermidade e eu declaro, saia em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz em Isaías 53 que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. Ó Jesus, eu creio que na cruz do Calvário o Senhor já levou sobre si tudo aquilo que nos afligia. Por isso, Jesus, eu oro por cada pessoa aqui, meu Deus, que está com dores pelo corpo, pessoas que estão agora acamadas no leito de hospital. Jesus, venha trazer a cura completa, a restauração da alegria, a restauração do vigor. Que onde havia morte, venha haver vida agora, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, cura completamente, Senhor. Tira, Senhor, essa pessoa da escassez, essa pessoa da miséria,
Liberta essa pessoa, meu Pai, dos vícios, da prostituição, do engano do pecado, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor conhece cada uma das necessidades. Pessoas aqui estão comentando, meu Deus, que precisam de um milagre urgentemente na família. Jesus, quantos casamentos a ponto de divórcio, mas eu te peço, Senhor, muda o coração, Senhor, dessa pessoa, que a mudança comece a partir dela, que o Senhor abra os olhos espirituais para que essa pessoa enxergue o quanto ela tem agido também de forma errada. Senhor, meu Deus, meu Pai, tira, meu Pai, a cegueira espiritual do teu povo, que nós possamos, meu Pai, conseguir enxergar todas as coisas boas que o Senhor já tem feito e que possamos parar de reclamar da vida, parar de reclamar das circunstâncias. Oh, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti cada irmão e cada irmã que tem orado comigo de manhã e à noite. Jesus, com essas mãos estendidas eu te peço, unge cada pessoa, Senhor. Cada pessoa agora que está colocando a mão sobre o seu corpo, a mão onde está doendo, a mão onde os médicos disseram que não tem mais saída, não tem mais jeito. Jesus, reverte esse diagnóstico, é o que te pedimos. Senhor, que essa pessoa agora, ela sinta no seu corpo a libertação, ela sinta a cura, ela sinta o alívio, Pai, não somente do corpo, mas também para a alma. Em nome do Senhor Jesus eu te peço que o Senhor complete tudo aquilo que está faltando, seja uma carência emocional, seja um desânimo, uma depressão. Jesus, venha preencher o coração dessa pessoa com a paz que excede todo entendimento. Eu oro no teu poderoso nome, Jesus, e eu já te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, e eu creio que esta unção que está sobre nós, ela vai continuar operando na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus.
Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim. Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.